Deixa eu falar para você agora sobre um acidente que matou o dono da Globo, que completou 43 anos de idade. Nesse acidente, 173 pessoas morreram. Foi um acidente aéreo que marcou a época. Na época que aconteceu, há 43 anos atrás, acho que em meados de 1970 e alguma coisa, não estou lembrando direito agora, era o maior acidente aéreo já registrado na história do país naquela época, certo? E eu fui até a Serra da Aratanha, aonde aconteceu. Entrevistei pessoas que viveram aquele momento de um verdadeiro horror. Tem um morador que relata, inclusive, que ao chegar no local do acidente, não era possível reconhecer nenhum corpo. Era só uma lama de corpos. Você imagina aí o estrago que foi isso. Foi em 1982 que aconteceu o acidente. Mas a gente recriou essa data com uma simulação e você vai entender o que de fato aconteceu naquela noite. Rodou. Na madrugada do dia 8 de junho de 1982, às 2h45 da madrugada, um Boeing 727 Super 200 da VASP se aproximava de Fortaleza após cumprir mais um voo na extensa malha de rotas da companhia. Porém, repentinamente, um estrondo foi ouvido na cidade de Pacatuba, acordando a maioria dos moradores que, sem saber, ouviram o maior e o mais grave acidente da aviação comercial brasileira até então. O avião que havia decolado do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e feito escala no Rio de Janeiro, realizava o voo 168, sem maiores problemas, até bater e explodir em uma serra durante a sua aproximação, causando a morte imediata de 137 pessoas. Quais os motivos que teriam levado um avião comercial equipado com um moderno sistema de navegação a chocar-se contra uma montanha conhecida da sua experiente tripulação, que incluía até mesmo um cearense? Mesmo após 40 anos do acidente, muitas perguntas ainda continuam sem respostas. Nossa equipe de reportagem veio até a cidade de Pacatuba, que fica a cerca de 30 quilômetros de Fortaleza. Hoje nós vamos recriar o dia 8 de junho de 1982. Foi aqui, na Serra de Aratanha, que o avião VASP 168 se chocou e entraria para a história. O voo 168 naquela madrugada não era um voo comum, pois levava um grupo de empresários em festa. O Boeing da VASP, ao bater na Serra da Aratanha, levava um grupo de 15 empresários do setor têxtil do Ceará, que havia acabado de participar da 27ª FENIT, em São Paulo, com muito sucesso, e ainda comemorava esse fato. Ao deixar o solo na capital paulista, o avião levava 54 passageiros e 9 tripulantes. No comando da aeronave estava Fernando Antônio Vieira de Paiva, um dos mais antigos pilotos da VASP na época, com 21 anos de serviço, conhecido como o Comandante Vieira. Às 10h53 do dia 7 de junho de 1982, o avião decolava do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Cerca de 40 minutos depois de decolar do aeroporto de Congonhas, o VASP 168 pousava no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Eles não sabiam, mas seria a última vez que o avião iria pousar em segurança.
pouso no Rio de Janeiro estava cumprindo a única escala do voo, que estava com destino à Fortaleza. Ali, outros 67 passageiros embarcaram na aeronave. Exatamente à 00:12, já do dia 8, o VASP 168 decolou pela última vez. Cerca de 3 horas após a decolagem, esse voo entraria para a eternidade. O comandante Fernando Antônio Vieira era o membro mais antigo da tripulação. Tinha 43 anos e era natural de Caximbu, Minas Gerais. Foi admitido na VASP no dia 15 de março de 1961 e era piloto desde 59. Tinha 9 anos como comandante e primeiro oficial de um 737. Carlos Roberto Duarte Barbosa, o copiloto, tinha 28 anos. Era casado e natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Foi admitido na VASP no dia 28 de fevereiro de 1980 e tinha 2 anos e meio como o primeiro oficial de um 727-200. Antes de entrar na VASP, esteve na Varig por 8 anos como copiloto. José Erimar de Freitas, que era o engenheiro de bordo, tinha 31 anos. Era natural de Nova Morada, no Ceará. Também era casado e tinha 2 filhas. A menor com menos de 1 mês de idade. Fanático por aviação, ele entrou na VASP no dia 19 de junho de 1972 como mecânico de manutenção e passou a mecânico de voo de um Boeing 727 em 1979. Antes de entrar para a VASP, foi piloto comercial e instrutor de pilotagem em Itu, no interior de São Paulo. Às 2h25 da madrugada, a cerca de 140 milhas do aeroporto de Fortaleza, o controle de tráfego autorizou o avião a descer de 33 mil pés para 5 mil pés. Nesta descida, houve o primeiro fator que ajudaria no acidente. O comandante teria que avisar o controle de tráfego quando a aeronave atingisse 10 mil pés, o que não aconteceu. O segundo erro que ajudaria no acidente aconteceu na decisão do piloto em iniciar a descida final para pouso muito antes do recomendado. O comandante Vieira iniciou a descida a 137 milhas do aeroporto, quando, na verdade, era para ter descido apenas com 86 milhas. Essa decisão não foi questionada por nenhum tripulante. Ainda durante a descida, o sistema do avião tocou 2 vezes, quando a aeronave atingiu 5.800 pés e a segunda vez, quando atingiu 2.300 pés. Os 2 avisos sonoros foi ignorado pelo comandante Vieira. A essa altura, a aeronave já estava muito abaixo do nível de segurança determinado pela aviação na época, que era de 3.000 pés. Cerca de 10 segundos antes do acidente, o copiloto questiona o comandante Vieira sobre a presença de um morro à frente da aeronave. Em voz com tom tímido, o copiloto reforça, questiona se tem um morro à frente. O comandante Vieira parece não entender o aviso.
tentar entender o que aconteceu naquela noite, nós precisamos voltar semanas antes do acidente. A falta de comunicação entre piloto e copiloto pode ter sido decisiva para o fim trágico dessa viagem. O copiloto Carlos Roberto estava suspenso da VASP após assumir o controle de uma aeronave durante o pouso, o que na época era proibido. Por esse motivo, ele passou cerca de 2 semanas afastado de suas funções. O comandante Fernando Paiva era conhecido por ter uma personalidade forte. Segundo o relatório final do CENIPA, na época, ele passava por graves problemas financeiros e também familiares. Eu estava dormindo, quando acordei com uma pancada, aí a gente se acordou, abriu a porta, olhou para a serra, viu aquele fogaréu assim. Nós ouvimos um tiro aqui pro lado da serra, um tiro forte, um clarão. A gente pensava que a Pacatuba estava se destruindo. A gente viu a explosão, né? Quando a gente saiu fora, que a gente olhou para a banda da serra, tinha uma luzinha. Quando foi, a gente também nem ligou, mas quando foi de manhã, a gente já viu aquele movimento e o pessoal dizendo que tinha sido um avião que tinha caído na serra. O resgate dramático das vítimas foi acompanhado pelo país na época. Porém, devido à velocidade do impacto da aeronave contra a Serra da Aratanha, não foi possível conseguir salvar nenhum corpo inteiro do local do acidente. Esse gramado não ficou conhecido por uma grande partida de futebol. Foi aqui no campo do Betão que o Ceará e o Brasil assistiam atônito às cenas dos helicópteros descendo da Serra de Aratanha, trazendo os restos mortais das 137 vítimas do voo VASP 168. Sacos com restos mortais das vítimas eram içados por helicópteros até um campo de futebol. Tanto que o helicóptero passava bem baixinho com os corpos, só faltava assim, passava, os cascos eram bem baixinhos. Era muito alvoroço, muita gente correndo para cima da serra, era gente querendo subir, a polícia não deixava, mas acho que alguém vazou por ali e foi para lá para ver se encontrava alguma coisa. Todo mundo atrás de coisa, não estava nem preocupado com a morte do pessoal, estava só preocupado com o que ia ganhar, né? Cavando o chão para ver se encontrava ouro. Nós subimos. Até eles falaram, céu, será que tem vida? Deus sabe. Deus sabe. Subimos, chegamos lá, nós se deparamos com a destruição. Um desastre violento. Eu tive no local mesmo, fatal, mas de lá, da fatalidade, uma turbina do avião se depredou, soltou-se e está à distância, acho que dá 50 metros, 40 metros para frente, onde a turbina foi parar. E o restante dos corpos, eu mesmo lhe digo com muita sinceridade, a gente não sabe como ficou aquelas vidas diante de uma lástima que nós não deparamos com nenhuma cabeça de um dos pacientes que vinha dentro do avião. Nós não nos deparamos com nenhum corpo completo que vinha dentro do avião. Se deparamos com as lamas dos corpos mutilados, quebrados. Isto foi o nosso confronto direto com essa fatalidade violenta. Familiares na frente do ML de Fortaleza se desesperavam ao saber que não era possível reconhecer o corpo das vítimas. Aqui na cidade existe um museu histórico de Pacatuba que conta as histórias vividas aqui na cidade. Entre elas, uma das principais é justamente o do voo VASP 168. Curiosamente, aqui existem peças originais do avião que se acidentou. Entre elas, a turbina e um pedaço da asa do avião. Também
conta com esse painel, onde mostra a tripulação e também tem a lista completa dos 137 passageiros que morreram nesse acidente. Da cidade pequena, logo após o acidente, surgiram diversas lendas. Houve lendas que diziam que quem tentava subir a serra para procurar o exato local do acidente acabava se perdendo no meio da mata. Também existe uma lenda de que as pessoas que pegaram o objeto das vítimas do acidente passaram a ouvir barulhos na casa onde mantinham esses objetos. Mas de longe, a mais famosa envolve a igreja Nossa Senhora da Conceição. Rege a lenda que, logo após o acidente, uma procissão foi vista por moradores descendo da Serra da Aratanha. Seriam as vítimas do voo que estavam descendo vestidos de branco e com uma vela na mão. Os restos mortais das vítimas do voo foram enterradas em uma cova coletiva no cemitério Parque da Paz, em Fortaleza. A falta de ação e timidez do copiloto ao alertar sobre o morro para o comandante pode estar ligada à suspensão recente que o copiloto havia recebido. Moradores de Pacatuba pedem que seja construído um memorial no local do acidente. Bem, você vê que o depoimento das pessoas é realmente algo muito forte e a simulação ajuda a gente a entender o que de fato aconteceu nesse acidente. Obviamente você já deve ter ouvido falar do Edson de Queiroz, proprietário da TV Globo Ceará, né, que é a TV Verdes Mares, que morreu neste trágico acidente. Bem, essa é uma maneira também de homenagear as vítimas para que esse caso nunca caia no esquecimento, para que não se repita, e principalmente aos familiares.